Desenhe a fórmula estrutural condensada e a fórmula de linhas para um alcano com 8 átomos de carbono. Então ele quer 8 átomos de carbono e tem que ser um alcano. Nós já sabemos que quando recebe o infixo AN, só tem ligações simples entre os carbonos. Quando recebe o infixo EN, tem ligação dupla entre os carbonos. Quando recebe o infixo IN, a ligação é tripla entre os carbonos. Nesse caso, é AN. Então só tem ligações simples. Então são 8 carbonos que só possuem ligações simples. Nós já sabemos também que o carbono ele realiza sempre 4 ligações, né? Ele está na 4A, ele adquire estabilidade quando ele compartilha 4 elétrons, né? Então você tem um carbono aqui com os 4 elétrons dele, ele vai sofrer hibridação sp3, sp2 e sp. sp3 é só quando você tiver só ligações simples, sp2 quando tiver uma dupla e sp quando tiver duas duplas ou uma tripla. Nesse caso aqui, esse carbono ele vai fazer ligação covalente com o hidrogênio. Como é um alcano, né, um hidrocarboneto que só possui ligações simples, só tem carbono e hidrogênio. Ele vai compartilhar seus elétrons para ficar com 8 elétrons, fazendo 4 ligações. Então ele compartilhou esse elétron aqui, compartilhou esse elétron aqui, compartilhou esse elétron aqui e compartilhou aqui. E ele ficou com 8 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E hidrogênio, a exceção, fica estável com 2. Só que ao invés de fazer essa estrutura toda, nós representamos ele por tracinhos assim para representar a ligação. Então esse carbono aqui está fazendo 4 ligações com o hidrogênio. 4 ligações com o hidrogênio. No caso do exercício, ele está pedindo para usar 8 carbonos, 8 átomos de carbonos para fazer essa estrutura. Então simplesmente eu vou vir aqui, vou pegar lá 8 átomos de carbono, vou desenhar aqui 8 átomos de carbono, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eles vão estar ligados, né? Uma cadeia carbônica, está ligado um no outro. Esse é o jeito mais simples, né? Sem ser ramificado. E vou completar com hidrogênio. Ó. Esse carbono primeiro aqui, ele está fazendo uma ligação. Ele faz 4, faltam 3 ligações nele. 3 ligações. Esse aqui, o próximo, ele já tem 2, então faltam 2. Esse também já tem 2, faltam 2. Esse já tem 2, faltam 2. Faltam 2, faltam 2. Todos têm que fazer 4 ligações. Esse da extremidade tem uma, falta 3. E isso aqui tem que ser completado por hidrogênio. Então vem aqui completando com hidrogênio cada tracinho desse. Hidrogênio, 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 cada tracinho desse com hidrogênio, e o carbono sempre vai fazer 4 ligações, sempre 4. Hidrogênio, 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 até completar tudo. Então esse alcano aqui é um octano, tem 8 carbonos. A fórmula molecular dele é C8H, a gente conta os hidrogênios, ó, 3 mais 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. C8H18, a fórmula molecular dele. Então ele pede para fazer a forma condensada. É só pegar a partir daqui, ó, fazer C3H. Então a gente escreve CH3. Essa é a condensada. Depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 CH2.
6 vezes. E da outra extremidade tem o CH3. CH3. Essa é a forma condensada desse composto. Fórmula estrutural condensada e a forma de linhas. A forma de linhas é só fazer 8 vértices, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6, 7 e 8. Só juntar os pontos. Que tinha que ficar meio... Aí vai ficar... Aqui tinha que ficar meio reto aqui assim, ó. No mouse eu não tô conseguindo fazer. Tinha que ficar retinho aqui assim. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Essa é a estrutura de linhas para esse composto. A 2 é a respeito da polaridade da molécula. O que é uma molécula polar? Os seus elétrons são distribuídos de maneira desigual. Tem um composto muito eletronegativo na molécula, ou de eletronegatividade diferente, que vai empurrar os elétrons para perto dele, como a gente já discutiu nos modos anteriores. Então, nesse caso, entre o butano e o metilpropano, são 2 hidrocarbonetos que são apolares. O que isso significa? Se eu tiver que representar o butano, a nuvem eletrônica dele, ela vai estar toda por igual aqui dentro da sua molécula. Se eu tiver que representar o metilbutano, ela também vai estar por igual aqui, distribuída por igual. Diferente da água. Se eu tiver que representar a água é H, uma molécula polar, H2O. Se eu tiver que desenhar ela vai ficar com a nuvem eletrônica toda de elétrons, toda voltada para o oxigênio. Então aqui eu tenho um acúmulo de elétrons e aqui eu tenho uma deficiência de elétrons. Então aqui eu tenho um acúmulo de elétrons aqui e aqui eu tenho uma deficiência de elétrons. Isso torna essa molécula da água polar. E essas duas são apolares. Os elétrons são distribuídos todos de maneira igual. Só que ele está falando que o ponto de ebulição do butano e o ponto de ebulição do metilpropano são diferentes. Do butano, por exemplo, é menos 1 grau Celsius. E do metilpropano é menos 11,7 graus Celsius. Por que acontece essa diferença? Então vamos ver o seguinte, ó. Vamos pegar a reta aqui para a gente orientar. Aqui está o 0. Aqui começa 1, 2, 10, 100, 1000. E aqui menos 1, menos 10, menos 100, menos 1000, né? Um infinito para esse lado, um infinito negativo para esse lado, um infinito positivo para esse lado. Então, no caso do butano, ele está aqui, ó, menos 1 grau. E no caso do metilpropano, está aqui aproximadamente menos 11,7 graus. Significa falar que eu preciso, para que o butano entre em ebulição, que ele chegue a essa temperatura aqui, menos 1. E do metilpropano entre em ebulição, ele é menos 11,7, já entra em ebulição. Eu preciso de menos energia para que essa molécula se desprenda, né? Ela vai se desprender com menos energia. Então, se a gente tem aqui, é só a gente pensar assim, qual que é mais frio? Menos 1 ou menos 17? Menos 17 é mais frio. Mais frio. Menos 1 é frio, mas não é tanto igual a menos 17, né? Então aqui é uma temperatura maior. Acontece uma temperatura maior. E aqui uma temperatura menor, né? Comparando os dois. Os dois são frios, mas aqui uma temperatura menor e aqui uma temperatura maior, né? Menos 1 grau é maior do que menos 17. Significa que se eu estiver comparando essas duas moléculas, para o butano se desprender uma da outra,
vai ser mais difícil, vai requerer mais energia, né, do que o metilpropano. Por quê? O metilpropano tem aquele radical ali e a área de contato dele vai ser menor, né? Fazendo uma analogia aqui, ó, é como se você tivesse um durex, um pedaço de durex de 10 centímetros colado no seu braço. Para você retirar ele do seu braço, você precisa gastar mais energia. Se você tiver um pedaço de 1 centímetro aqui, ó, grudado, você precisa de menos energia para tirar. Então, por isso que o ponto de ebulição mais elevado é o do butano, que tem uma energia maior do que o do metilpropano.